E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Volney. Estou aqui para mais uma aula de ciências, com duas novidades bem interessantes. A primeira, nossa primeira aula ao vivo, gente. Um pouquinho nervoso, mas eu acho que vai dar certo. Segunda, trouxe um reforço de peso. O meu colega e parceiro, o professor Fabiano aí, ó. Vai lá, professor. Obrigado, Volney. Olá, estudantes do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Fabiano, eu dou aula para o sexto ano, mas a convite do meu amigo Volney, estou aqui com vocês para a gente trabalhar um pouquinho dos conceitos, dos termos associados às ciências, principalmente com a genética que vocês estão começando. Mas antes, Volney, da gente começar a nossa aula, tem uns recadinhos. É verdade que essa aula vai ter muita interatividade? Vai ter interatividade, a gente vai fazer alguma coisa prática. Opa, e como que eles vão interagir? O que você tem aí no teu bolso? Bom, eu tenho aqui, ao ladinho, né? Eu tenho aqui as ferramentas de comunicação no qual vocês podem interagir com a gente. Façam perguntas, gente. Mandem no comentário. Escrevam o que vocês acharem conveniente da aula. De repente, no meio da aula, o que vocês gostariam de saber, tá bom? Vocês poderão fazer a partir do aplicativo Aula Paraná. Coloque lá na turma de vocês. Como eu acabei de falar, essa aula é ao vivo. Perfeito, Volney. Então é isso mesmo, como o professor Volney falou, se você está com o aplicativo Aula Paraná em mãos, acessa lá, manda um recadinho, manda a sua pergunta, manda um beijo. Se você não está no aplicativo Aula Paraná, não tem problema. Assistindo no YouTube, no chat do YouTube, você também vai mandar o seu comentário, a sua pergunta. Já que a gente está dando os recadinhos, não se esqueçam. Lembra aqueles recados, Volney? Acessar o Clésum, atividade obrigatória, responder as duas atividades. Isso. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá, então. Fabiano, eu fiz um convite especial para você, porque o tema da aula de hoje, ele é bem pertinente para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a ciência propriamente dita, mas é um conteúdo bastante apaixonante. Quando a gente compreende, parece que a gente quer saber mais sobre isso. Pessoal, eu convido vocês a falarmos mais um pouquinho sobre a genética molecular. O enfoque que nós vamos utilizar é focar nos cromossomos e cariótipos, beleza? Só que não se assustem. Aqueles que não assistiram às aulas anteriores, por exemplo, a aula que falou sobre o núcleo celular, sobre os ácidos nucleicos, vocês podem revisar depois. Hoje, além de entrarmos nesse assunto dos cromossomos e do cariótipo, nós também pretendemos fazer uma pequena revisão, beleza? Acompanhem com a gente lá, pessoal. Para nossa revisão, nós construímos juntos aqui uma representação daquela parte a qual nós chamamos de núcleo celular. Esse em amarelo aqui seria a membrana celular, cheia de poros, e dentro do núcleo nós temos o que, pessoal? O material genético. Lógico, entre outras coisas, entre outras proteínas, entre outras moléculas, nós temos lá os ácidos nucleicos, que foram assim chamados porque no início, na sua descoberta, identificaram substâncias com caráter ácido em pontos estratégicos da célula, geralmente no centro. A partir disso, eles começaram a ser chamados de ácidos, porque estão no núcleo, ácidos nucleicos. Hoje, nós sabemos que os ácidos nucleicos também têm nome próprio. Por exemplo, o DNA e quem mais, Fabiano? Meio parecido, né? Só troca uma letra, troca o D por um R e fica RNA. Ótimo. Não pode esquecer, DNA e o RNA. Olha que dupla, gente. Dupla DNA, sertaneja. RNA. Aí. Bom, pessoal, o DNA e o RNA são biomoléculas, né? São moléculas que estão compondo a vida, compondo as células, compondo a matéria que dá origem à vida. Então, portanto, são chamados de biomoléculas. Professor Fabiano, por favor, segura aqui para mim. Eu quero demonstrar uma coisinha aqui para vocês, que nós construímos também. Essa molécula que eu citei agora, o DNA, essa biomolécula, né, que é uma grande molécula, imagine vocês que é uma molécula muito grande, formada por pequenas unidades, as quais nós chamamos de nucleotídeos. Se vocês retornarem lá na aula de DNA, vocês vão ver que cada nucleotídeo é formado por radical fosfato, por uma pentose, né, um açúcar, no caso do DNA é chamado de desoxirribose, e por bases nitrogenadas. No caso do DNA, adenina, timina, citosina e guanina. O RNA, que é produzido a partir do DNA, é um pouquinho diferente.
O que tem de diferente mesmo? O açúcar é um pouquinho O diferente. açúcar é um pouquinho diferente e entre o RNA e o DNA muda uma letrinha, muda uma coisinha que pode confundir a gente, né? É verdade. No RNA, pessoal, no RNA aqui, ó, nós vamos ter uma base nitrogenada diferente da base nitrogenada do DNA. Enquanto no DNA nós temos adenina, timina, citosina e guanina, lá no RNA nós vamos ter adenina, guanina, citosina e uracila. Ah, professor, o que é isso? Do que você está falando? Repito, voltem depois lá na aula sobre DNA, foram 3 aulas, uma retomada de conteúdos. Inclusive, né, Fabiano, nós fizemos a extração, numa aula prática, a extração do DNA do morango para simplificar um pouquinho mais esse conteúdo. Mas vamos continuar nossa revisão. Vamos aprofundando. Ó, pessoal, esse DNA aqui que foi construído por mim e Fabiano é apenas um modelo, utilizando corda e palitos. É para vocês entenderem assim, ó. Lá dentro da célula, lá dentro do núcleo celular, nós temos moléculas as quais nós vamos chamar de ácidos nucleicos e que são macromoléculas, ou seja, são moléculas muito grandes. O DNA, por exemplo, ela é tridimensional, ela é como se fosse uma escada, ó, agora fica mais fácil vocês interpretarem. Ó. Olha o nosso DNA. É como se fosse uma escada assim. Ó. O DNA é formado por 2 cadeias, a qual nós vamos chamar de hélices, então ela tem dupla hélice. E esta molécula, como é uma molécula muito grande, a natureza precisou otimizá-la para que ela pudesse caber num espaço tão reduzido quanto é o núcleo. Vocês imaginem, a célula já é pequena, para vocês terem uma ideia de tamanho de célula no ser humano. Imaginem a cabeça de um alfinete. 1000 vezes menor do que a cabeça de um alfinete é o tamanho de uma célula normal. Agora, o tamanho da cabeça de um alfinete seria, por exemplo, a maior célula do corpo humano, que é, no caso, o óvulo, o ovócito, lá na mulher, a célula reprodutora feminina. Então, vocês vejam, são unidades extremamente pequenas. Vocês já imaginaram o núcleo, quanto é pequeno? Para que uma biomolécula dessa coubesse lá dentro do núcleo, ela precisou se otimizar. E essa otimização nós vamos compreender agora. Primeiro, Fabiano, eles precisam saber que esta molécula grande, ela está em pedaços lá dentro do núcleo, não é verdade? Ótimo. O que você trouxe mais, Volney, para a gente perceber como esta molécula, né, o DNA, se apresenta? O que a gente tem mais? Então, veja, como eu falei, essa molécula é muito grande. Ela não caberia ela inteira dentro da célula. Dentro do núcleo da célula. Então, ela está dividida em pedaços. Esses pedaços também formaram pedaços muito grandes, como esse exemplo que eu estou dando aqui. Mas, mesmo sendo grande nesse tamanho, o que a gente faz, gente? O que acontece lá no organismo? Essa molécula de DNA, ela fica entrelaçada a proteínas, as quais nós chamamos de histonas, e nesse momento o DNA, então, ele se condensa. O que é se condensar? Ele se reduz. Ele se reduz, gente, para poder ocupar aquele espaço lá dentro do núcleo. No momento em que ele se reduz, ele vai formar uma unidade, a qual nós vamos chamar de cromossomos. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui eu tenho um cromossomo, que ele todo condensado através dessas proteínas chamadas histonas, estão lá dentro do núcleo celular. E você acredita, Volney, que eles já estão perguntando isso? Isso mesmo, faça a tua participação na aula de hoje. Muitos alunos estão perguntando assim, mas Fabiano, Volney, então esse material genético que vocês estão falando está presente dentro de todos os animais? Nas células animais e vegetais? Sim, estão presentes nas células animais e vegetais. Só que lá na frente, vocês vão perceber, pessoal, que cada espécie tem um número X de cromossomos, porque o tamanho do DNA de cada um é diferente. O tamanho do DNA numa pessoa, na espécie humana, tem um tamanho e quantidades de nucleotídeos diferentes, por exemplo, de um gato, de um cachorro, né, de um pássaro, de uma ave qualquer. Bom, tem mais alguma interação? Veja se está bombando o teu chat, porque o meu não para de vibrar. Enquanto o Volney vai dar uma olhada se tem pergunta, se tem interação, vamos continuar a nossa explicação? O professor Volney, ele comentou do núcleo celular, dos cromossomos, mostrou aqui através de materiais. E aqui a gente vai falar um pouquinho, vai relembrar esses genes e os cromossomos. Em cada cromossomo eu tenho o quê? Os genes, aonde eu tenho as informações de cada um de vocês.
como vocês são. Tem alguma coisa aí no aplicativo, Volney? Tem muita gente assistindo. Poxa, gente, que legal, né? Os professores também participando. Um grande abraço aos professores. Nesse mês que nós comemoramos o seu dia, né? Merecem todo o nosso respeito. E tem beijo, né? E tem abraço, que a aula tá top. Tem gente com o mesmo DNA igualzinho. Fernando perguntou, lá do Sítio Cercado. Não, né? Cada um de nós somos únicos, somos seres distintos. Então, o nosso material genético, apesar de sermos parecidos da mesma espécie, não são exatamente iguais. Sim. Volney, olhando para essa imagem aqui... Antes de você falar, você falou de uma pessoa aí, Fernando. Fernando. E qual bairro que ele é? Sítio Cercado. Nossa. Gente, um grande abraço para todos os alunos, estudantes, para todos os professores lá do Sítio Cercado. Minha escola de lotação fica no Sítio Cercado, lá no Colégio Teobaldo. Provavelmente é teu aluno. Provavelmente, ou se não for meu aluno, é aluno de algum colega próximo lá, né? Olha lá, ó. Eu também gostaria de mandar um abraço aqui para a professora Simone, lá de Foz do Iguaçu. Um abraço aqui para o professor Leônidas. Um abraço aqui para a professora Daniele, que trabalha lá no Colégio Estadual Campo Presidente Kennedy. Também um abraço aqui para a professora Maria Eduarda, que está no Colégio Rodrigues Alves, em Maringá. Muito bacana. Mas, desculpa, Fabiano, você fez uma pergunta e eu fiz uma pergunta. você. Essa imagem que você trouxe, que a gente traz aqui na nossa tela, você trouxe um material, acho que é algo que está na tua mão, está mostrando, né? Então, eu tenho um fragmento de um cromossomo. E o que são essas marquinhas vermelhas? Bom, gente, essas marquinhas vermelhas, obrigado pela pergunta. Você é parceiro. Imagina, capaz. Gente, essas marcas vermelhas aqui, nós chamamos de regiões ativas do cromossomo. O cromossomo é uma parte de DNA, como vocês já viram. Essas partes ativas do DNA, ou seja, do cromossomo, são partes responsáveis pela síntese de proteínas. Aqui nessas partes, gente, nós temos a informação necessária para que a célula possa produzir uma proteína. Essa informação aqui é em forma de código, a gente pode chamar isso de código genético, tá bom? Isso, pessoal, aqui está a nossa herança genética, aquilo que nós herdamos tanto do pai quanto da mãe. E uma coisa muito importante para vocês saberem, esta parte, a parte ativa do cromossomo, aquela responsável por comandar a síntese de proteína, é chamado de genes. Tem alguma coisa com genética, né, Fabiano? Com certeza. Genes. E olha que legal, tudo que você falou tem pergunta aqui. O Brian perguntou assim, qual a relação entre o DNA e o RNA? Tem bastante coisa que nós vamos falar na aula de hoje, né, Volney, sobre isso. Podemos até falar, citar, podemos citar, e na sequência a gente pode falar e eles têm relação. Tem outra pergunta, quais são os tipos de DNA, Volney? Só tem um tipo de DNA, né? Lógico. O desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, e o RNA ribonucleico. E tem uma outra pergunta, tá bombando aqui. Gêmeos têm o mesmo DNA? Pode responder, Fabiano. E agora, o que você acha? Você que é gêmeo em casa. Mesmo que eles sejam gêmeos, tenham características semelhantes, tem uma outra diferença sim. Então, não é exatamente 100% igual. Olha que legal, Volney. A gente trouxe aqui, como você foi falando, da célula, lá do interior do núcleo, e vai aproximando, até chegar no cromossomo, ele tem partes. Você não tem partes no teu corpo? Claro. O cromossomo também tem partes. Volney, você explica para nós as partes aqui do cromossomo? Explico. Gostaria, antes de pegar um gancho aqui a respeito do DNA, tem um aluno aqui, ó, que ele está perguntando o seguinte, ele está perguntando se o DNA humano pode receber mutação. Eu acho que ele quis dizer sofrer mutação, sofrer transformações. Sim, gente, o DNA pode sofrer transformações. Quem que provoca transformação no DNA? Alguns fatores externos, como por exemplo radiação, é um fator que pode promover uma alteração ali na molécula de DNA, mas a partir do momento que o DNA formou os cromossomos, ali nós também podemos apresentar mutações estruturais ou numéricas, tá bom? As estruturais também podem ser provocadas por esse episódio que eu falei aqui agora, né? Excesso de contato com radiações e esse tipo de coisa. Quanto ao número, às mutações provocadas pelos números de cromossomos, eu aconselho você a pesquisar mutações cromossômicas. E vou responder para você, sim, o DNA pode sofrer mutação na própria cadeia ou quando ele já se transformou num cromossomo. E isso foi assunto de aula que o Volney já explicou que eu assisti. Partes do cromossomo. Partes do cromossomo. Quais são as duas partes, Volney? Olha que eu trouxe aqui para falar sobre as partes do cromossomo. Pessoal,
O cromossomo ele é formado principalmente por duas partes principais, as quais nós vamos chamar de cromátides. Ali o Fabiano está segurando na cordinha para mostrar a cromátide de um lado e a cromátide do outro lado. Essas cromátides são chamadas de cromátides irmãs. E elas estão unidas, a união entre elas é feita por um canal, por um lugar onde tem uma condensação maior de DNA, ao qual nós chamamos de centrômero. Perfeito. Olha só, uma outra coisinha bem rapidinho. Cada cromátide dessa aqui, ela também possui uma parte específica, aos quais nós vamos chamar de braço, beleza? Mais uma coisinha, Fabiano. Você sabia que nós não temos só um tipo de cromossomos no nosso organismo? Nosso corpo? Olha que interessante. Tem uma tela falando sobre isso, Volney. Como você falou, centrômero não significa que ele está no centro. Então, essa região vermelhinha que vocês estão vendo, unindo esses 4 braços, né, Volney? Que a gente é um material mais condensado, ela se desloca nos cromossomos que nós temos no nosso corpo. E esse deslocamento delas faz a classificação do cromossomo em 4 tipos. Olha lá, metacêntrico, quando está no centro. Submetacêntrico, quando ele subiu um pouquinho do meio. Acrocêntrico, essa região está quase na ponta, no final dos braços. E o telocêntrico, quando não tem mais 4 braços, só tem 2 braços. Isso. Perfeito, Volney? É interessante que é o próprio centrômero que vai determinar qual é o tipo de cromossomo. Foi isso que você falou, muito legal, Fabiano. Com certeza. Ô, Fabiano, eu gostaria de interagir aqui, ó. Tem o Gustavo Cabral aí de Curitiba, um grande abraço, Gustavo. O Gustavo pergunta assim, ó, será que é possível, atrás desse DNA do mesmo corpo, pode-se fazer implantes ou até recuperar membros? Olha só, o DNA, ele pode sofrer, como nós já falamos, mutações e também nós podemos fazer alterações no DNA. Isso fica a cargo da engenharia genética. Muitas coisas já estão sofrendo mudanças, né? Muitos DNAs de diversos seres vivos sofrem hoje mudança para a sua otimização na utilização do nosso cotidiano. Sim, você vê isso na agricultura, sim, você vê isso lá na alimentação, você vê isso em vários aspectos. É claro que a ciência, no que diz respeito à medicina, também tem avançado nesse sentido. Doenças, por exemplo, doenças do cotidiano, como esclerose múltipla, o próprio Alzheimer, são doenças que já estudam a possibilidade de uma alteração a partir de técnicas específicas da engenharia genética no próprio DNA. Uma outra pessoa aqui, ó, a Vivian pediu para a gente mandar um salve até o Colégio Estadual Campo da Paz, lá em Foz do Iguaçu. Um abraço. A Ana Flávia, Fabiano, ela também pede assim, professores, vocês poderiam explicar de novo o que é o RNA? A gente explica. E tem uma pergunta parecida. Antes da gente continuar, tem 2 que eu quero falar para vocês. Uma, o Giovanni, ele pergunta assim, olha que interessante, Volney. E quem não tem pais? Os cromossomos vieram da onde? Vieram dos seus pais. Você pode não ter conhecido os seus pais. Quem não conhece seus pais. Mas todo mundo veio de um outro ser vivo. Então, esses cromossomos veio dos pais. Você não conhece seu pai, um exemplo. Mas você tem como identificar quais foram as características que você herdou do teu pai. Com certeza. Sem nenhum dia nunca ter visto ele, não é verdade, Fabiano? Com certeza. E tem mais uma pergunta ali no aplicativo que pergunta sobre a função do RNA. E o legal é que na nossa sequência de atividades, de quiz e de textos, a gente responde nisso. Então agora é aquele momento de interação. Pega o telefone, bate bastante na tecla, mas não quebra essa tela. Quiz número 1. Todas as informações a respeito de um organismo podem ser encontradas no DNA. A porção de DNA que possui as informações necessárias para a produção de uma proteína é chamada de, o Volney explicou isso. Será que é a letra A, genoma? Letra B, será que é o cromossomo ou é a letra C, gene? Nós vamos dar um tempinho para vocês votarem, né, responderem. Enquanto isso, a gente vai interagindo, o Volney vai mandar uns beijos, uns salves para a galera. Olha, Fabiano, eu tenho a expectativa de que tenham vários alunos aqui do litoral. Eu tive uma experiência trabalhando no litoral. Eu gostaria aqui, por exemplo, de dar um grande abraço para todos os professores lá do litoral, né, no litoral paranaense, em especial aqueles professores e alunos que trabalham e estudam lá no Colégio Cidália Rebelo Gomes, lá na Ilha dos Valadares. Tive uma experiência muito positiva lá. Também um grande abraço aos meus colegas e os alunos
que estudam lá no Instituto de Educação. Você conhece, Fabiano? o Instituto de Conheço, Educação? passei na frente, tem um prédio muito bonito. É, patrimônio tombado, coisa mais linda. Isso mesmo. Inclusive, Fabiano, o Instituto de Educação disse que foi um presente do governador à época, né, no início do século passado, um presente do governador à época para a própria cidade. Então, naquela época, os governantes presenteavam a cidade, o município, com uma escola, Que uma legal. faculdade. Olha lá, interação com aula de história. Acabou nosso tempo, vamos ver quem respondeu? Olha, a maior parcela respondeu cromossomo. Será que é cromossomo? Não, gente. O gene que vai ter relações com a produção da proteína. O gene se encontra nos cromossomos. Então, talvez seja essa a confusão, Vonei. Mas não tem problema. A gente vai explicar e vai conversar e esse problema vai ficar solucionado. O Volney está segurando um exemplo aqui, eu vou explicar na tela para vocês e vocês vão conseguir visualizar o que eu vou falar nesse material. Isso. Vocês acreditam que nós temos vários tipos de células no nosso corpo? Vocês viram os formatos com relação do centrômero. Então, nós temos células o quê? Haploides, que carregam uma quantidade de informação genética. E nós temos as células do tipo diploide, que também carregam uma quantidade de material genético. Lembra, Vonei, que alguém perguntou, por exemplo, os meus pais, eu não conheço o meu pai. Então, como que é o meu material genético? Nós preparamos uma tela especial para isso. Então, como o Vonei explicou, e vocês perguntaram aqui no aplicativo, o Vonei vai ver se tem mais interação, o pai, na sua célula sexual, no espermatozoide, carrega informações genéticas. Então, o espermatozoide é uma célula haploide, porque ele carrega uma quantidade de material genético. E a nossa mãe também tem a sua célula sexual, o ovócito, que depois vai virar o óvulo, que também carrega uma quantidade de material genético, 23 cromossomos para cada. Quando eles se encontram, forma vocês. Então, percebam que a gente tem essa relação de células com o nosso corpo, com a nossa família. Tá? Então, a gente vai daqui a pouco fazer mais um quiz, está aqui já na nossa tela o número 2 e nós vamos para um intervalo. Então, quero que vocês façam muito o quê? Carregue esse telefone, põe na tomada, põe a bateria para carregar, que a gente vai voltar fazendo pergunta para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, responderam? Pesquisaram lá? Ou lembraram do que o professor Fabiano acabou de dizer? Vamos lá, Fabiano. Então vamos para o nosso segundo quiz da aula de hoje. Então, nós demos esse tempo, o Volney é muito bonzinho, eu sou brabo. Então, eu não dou tempo para pesquisar. Você é muito bonzinho, Volney. Pergunta número 2. Sobre as células haploides. Então, é um tipo de célula que carrega uma quantidade de material genético. É correto afirmar o que sobre elas? Letra A. São células com 23 pares de cromossomos? Ou letra B? São células com 23 cromossomos? Ou letra C? São células com 46 cromossomos. Vai pensando aí, vai votando, vai respondendo e a gente vai aqui batendo papo. Tem mais uma coisa, Fabiano. Diga, Vonei. Tem um aluno aqui, ó, Fernando, lá do Colégio Teobaldo, lá no meu colégio. Um grande abraço, Fernando. Ele pergunta, ele tem uma questão que está relacionada ao que você disse aqui. Então diga. Ele diz assim, ó, o DNA é afetado, pode ser afetado quando? Ao nascer? Quando que aparece algum problema no DNA? Bom, ele pode aparecer
no transcorrer da vida, né, por alguma mutação provocada por radiações, por exemplo, como eu já falei. Mas essas alterações, Fernando, também podem acontecer no momento da fecundação. O professor Fabiano está falando sobre células haploides aqui, que são os gametas, são aqueles com 23 cromossomos. O espermatozoide, quando vai fecundar o óvulo, ele transporta 23 cromossomos para dentro do óvulo. Ali vão acontecer sucessivas divisões. Nesse período, onde existe uma troca de materiais genéticos, também pode acontecer um erro, uma mutação. E aí a pessoa, sim, vai vir com essa característica, um problema. Pode ser uma síndrome, né? Pode ser uma doença, enfim. Com certeza, e eu não vou dar spoiler, hein? Mas eu acho que vai ter uma aula mais pra frente que você vai dar, acho que é mitose, meiose, eu me lembro desses nomes, que vai falar sobre isso. E o Volney já praticamente deu a resposta, e vocês acertaram, olha lá, 55% disse que célula haploide é aquela que tem 23 cromossomos, tem a metade dos cromossomos da nossa espécie, 23 da mãe com a 23 do pai. Dá quanto? 23 com 23? 46. 46, Volney. Aula de matemática hoje também. Bom, Bem, peraí, Fabiano. Então, nós somos seres vivos com 46 cromossomos dentro do núcleo celular? com certeza. Isso todo mundo tem igual. Todo mundo tem igual? Você é diferente de mim. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Ó, Tá. você tem uma característica no corpo, cor da pele, altura, mas você é da mesma espécie do que eu. Então, nós dois temos 46 cromossomos. E as outras espécies? Ó, por exemplo, tem gente aqui do colégio Nador Francisco que querem saber, todos os seres vivos têm a mesma quantidade de cromossomos? Não mesmo. E aqui perguntou a mesma coisa. Ó. A Vitória, ela pergunta dos gêmeos se eles não têm o mesmo DNA, mas eles vêm da mesma placenta. Mesmo que a gente sejamos da mesma espécie, a quantidade é a mesma, 46. E representa num mapa chamado cariótipo. Olha que legal, Volney. Exatamente. Você consegue me explicar até o par 22 o que significa esses cromossomos? Sim. Aqui, então, como você disse, nós temos o cariótipo humano, com os 23 pares de cromossomos, ou seja, os 46. Do par número 1 até o 22º par, nós temos aqueles aos quais nós chamamos de cromossomos autossomos ou autossômicos, tá certo? Esses cromossomos possuem partes ativas, ou seja, genes que vão determinar características gerais do organismo. Porém, pessoal, nós temos um outro parzinho de cromossomo ali, que é o par número 23. O que tem lá, Fabiano? O par 23 está relacionado com a determinação do sexo. Então, nós, meninos, homens, temos um par 23 diferente das meninas. E olha que isso tem a ver com uma pergunta do João Soares Bueno. Ele perguntou assim, e você deu uma aula disso, Volney, porque eu assisti. A síndrome de Down, ele não escreveu direitinho, ele deu risada, eu não sei escrever direito. É uma alteração dos cromossomos? Sim. Alguma coisa aconteceu nessa divisão celular, como o Volney explicou, e o cariótipo deles é diferente do nosso. Como que é o nome dele? O nome dele, João Soares. Poxa, João, obrigado. Olha lá, ó. Volta um pouquinho, Volta. Fabiano. Ó, você lembra, João? É uma trissomia do 21, é quando a pessoa apresenta um cromossomo a mais naquele que seria um par no 21. Aí ele vai nascer com essa síndrome, a síndrome de Down. Passamos lá. Já que a gente está falando dos cromossomos sexuais, aqui a gente mostra para vocês essa diferença. Então vocês estão muito curiosos perguntando sobre material genético, sobre DNA, sobre RNA. Que legal! É um mundo muito microscópico. E vocês perguntam aqui para mim, mas Fabiano, qual que é a diferença? Todos somos iguais? Somos. Mas tem diferenças entre nós? Sim. Como o Volney falou, nesse par, até o par 22, o 22º, dá as determinadas características e como somos. As mulheres têm 2 cromossomos sexuais iguais, o X. E os homens têm 2 cromossomos... 2 cromossomos, um X, o outro nós vamos denominar Y. E aí, Fabiano, uma coisa bem interessante é que no momento que o espermatozoide vai fecundar o óvulo, né, o espermatozoide está transportando ou um cromossomo X ou um cromossomo Y. O óvulo só vai ter cromossomo X. No momento da fecundação, então, a grosso modo, quem vai determinar o sexo da criança é o homem. Olha que curiosidade. Que curiosidade legal. Tem Legal, uma né? pergunta aqui da Ellen, que pergunta sobre questões de transfusão de sangue, se o DNA tem alguma relação com isso, Volney. Assim, diretamente não, porque na transfusão de sangue, e o professor Volney vai explicar nas próximas aulas de genética,
É o sistema RH. Claro que o nosso material genético determina qual é o sistema RH que nós temos. Se é O, se é A, se é B ou se é AB. Então não é diretamente o material genético, o gene, mas ele influencia, porque o tipo sanguíneo do Volney é diferente do meu. Aonde que está marcado isso? Em algum cromossomo daquele par 22. E por isso, já responde a tua pergunta. Se o tipo de sanguíneo do Fabiano é diferente do meu, isso quer dizer que a expressão gênica minha é diferente da dele. Portanto, o DNA sim vai influenciar nisso, mas indiretamente. Quando o próprio sangue se forma, é que a gente vê essa dificuldade na transfusão. Que legal. E olha que a gente traz de curiosidade para vocês. Que legal, hein, Fabiano? Sabe por quê? Eu fiz uma pergunta para você agora há pouco sobre a quantidade de cromossomos. Porque aqui vários estão perguntando a mesma coisa. E eles querem saber se todos os seres têm a mesma quantidade. E nós trouxemos aqui uma novidade. Qual que é? Então, percebam que nós trouxemos o cariótipo, o mapa de cromossomos de um peixe, do cará. Se você percebe, ele tem 24 pares. E nós trouxemos mais curiosidades. Olha que legal. Volney, você explica rapidinho isso aqui para mim, que eu vou ver se tem alguma pergunta legal aqui no chat. Pessoal, claro que eu explico. Olha só. Presta um pouquinho, eu quero voltar aqui rapidinho. Olha lá, pessoal, o Fabiano passou para vocês aqui o cariótipo do cará, né, desse peixezinho aqui. Ele tem 24 pares de cromossomos, é um pouquinho a mais do que o nosso. Mas o que vocês dizem então desse inseto aqui, ó, a borboleta atlas azul? É um dos seres vivos com maior número de cromossomos. Olha quanto que ela tem, 226 pares, nós temos 23. Observe o nosso organismo para o organismo da borboleta. Agora vamos mais além. Olha esse protozoário aqui, ó, a Oxytricha trifalax. Essa aqui, segundo a pesquisas, é um dos seres vivos com maior número de cromossomos. Percebam, foram identificados pouco mais de 16 mil cromossomos na sua estrutura genômica. Isso quer dizer o seguinte. Primeiro, lembrando que o protozoário é um ser simples, unicelular, ciliado. Nós somos seres multicelulares, né? Pluricelulares, complexos. Portanto, eu quero dizer aqui para vocês que a quantidade de cromossomos não está relacionada com a complexidade do ser vivo. Tá bom? Nós não podemos comparar assim por quantidade de cromossomo, mas pela relação que esses genes de cada cromossomo têm com o ambiente e a proteína que eles produzem. Perfeito, e eu ia falar isso mesmo. A quantidade não determina a complexidade do ser. Quer saber mais um pouquinho sobre essa quantidade de cromossomos que os seres apresentam? 16 mil comparado com 46? Acesse, aponte teu celular aqui no QR Code, que ele leva, Volney, para uma reportagem da super interessante. O que tem na nossa próxima tela? O que tem de curiosidade? Na próxima tela tem um quiz. Um quiz. Então nós vamos fazer a leitura do quiz para vocês. A gente vai dar um tempinho e tá bombando de pergunta aqui, Volney. Tem uma que eu quero fazer para ti. Diz assim no nosso quiz número 3. Um estudante, ao ler um texto, entendeu que o arroz é uma espécie que possui 24 cromossomos. E é 2N. Vou dar uma dica para vocês. 2N é um apelido para dizer se a célula é haploide ou diploide. Contei, Volney. Eu sou bonzinho. Agora fiquei bonzinho. Certo. Siga teu exemplo. Com essas informações, pode-se concluir que o arroz é o quê? Diploide, letra A. Letra B, que o arroz é poliploide. Ou letra C, que o arroz é haploide. Nós vamos dar um tempinho para vocês. Enquanto isso, Volney lança uma pergunta. Um beijo. Olha, eu gostaria de responder aqui uma pergunta feita pela Ellen, Emily, são alunos do Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo, fica lá em Capitão Leone das Marques. Poxa, gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado por estarem acompanhando aí a nossa aula. Ela diz assim, ó, ela pergunta assim, ó, o DNA da ovelha Dolly, que foi o primeiro ser vivo clonado, ele é um DNA semelhante àquele que a gerou? Sim, por isso a palavra já chama-se clone. Foi clonado todas as características moleculares, né, e por consequência se tornarem características físicas. Pena que a Dolly não aguentou muito tempo, né? A gente percebe que isso tem a ver com os braços dos cromossomos, eles vão ficando mais curtos. Por isso que ela mesmo sendo novinha, ela tinha características de uma ovelha velhinha. Isso. E morreu cedo. Você acredita uma coisa que o meu celular está mostrando aqui? Você não acredita? O quê? Não acredita. Resposta do quiz. Você acredita que foi esmagadora a resposta? O quê? Eles acertaram.
O arroz, por ser 2N, é uma espécie o quê, Volney? Diploide. Diploide. Letra, marca para mim, faz um favor. Alternativa A. E arroz é diploide. Boa resposta. Só para ficar claro para vocês, diploide de 2, poliploide, muitos cromossomos, e haploide, um jogo desse par de cromossomos. Vamos adiante, Volney? Vamos, ó. Já que você está falando em haploide e diploide, deixa eu passar aqui para eles o que tem nessa imagem. Aqui, pessoal, nós trouxemos o cariótipo de um gato, o gato doméstico, esse gatinho que você tem aí na tua casa. Observando o cariótipo dele, nós temos aqui cariótipo de duas células diferentes do gato. No lado direito lá, as células haploides e do lado esquerdo aqui, célula diploide. Como é que eu sei? Olha lá, ó, no cariótipo de célula haploide só tem um par de cada cromossomo. No cariótipo de célula diploide nós temos os dois pares. Olha que interessante, eles também têm os cromossomos sexuais aqui do ladinho. Bacana, né? Eles são 38 cromossomos, ou seja, 19 pares, 18 autossômicos e um cromossomo sexual. Agora com você, vamos lá. Perfeito, viu que legal? Cada espécie tem o seu, vocês estão perguntando. Aqui no chat, a Maria Tamarose perguntou assim, mas como que eu sei que o indivíduo é normal? Quando a gente percebe no seu cariótipo que está em pares, o indivíduo é normal. Eu posso ter 3 cromossomos, uma trissomia, ou 1, e isso afeta a pessoa. Ô Fabiano, então responde aqui também, vamos responder junto, a Daniele de Serranópolis. Ela pergunta assim, como que observa no cariótipo se alguém tem alguma deficiência? É do jeito que o Fabiano acabou de citar, a partir do número de cromossomos, tá certo? Então, separa-se o cariótipo, coloca-se cada par no seu devido lugar e observa aqueles que estiverem sobrando de acordo com o tamanho para saber se é uma trissomia, monossomia ou os demais. E olha que legal, vocês devem ter uma bola de cristal, gente. Porque vocês perguntaram, todos os seres têm DNA material genético igual? Igual não é, semelhante. Olha que legal. Isso. O Volney falou do gato doméstico, do Felis catus. Então, se nós pegarmos o genoma, o material genético do tigre, ele é 95,6% semelhante com o gato doméstico. Eles têm quase um tigre em casa? Quase um tigre em casa, por isso que eles são felinos. Olha outro exemplo. 98,7% do material genético do bonobo, que é uma espécie de macaco, é muito semelhante com o nosso, nós seres humanos. Perceba algumas semelhanças físicas, estruturais desses seres. Felinos, gato, o tigre, né? Patas, pelagem, o focinho. E nós, seres humanos, com o bonobo. Percebam características faciais, a orelha. Olha como somos muito parecidos. Tem alguma pergunta, Volney? Tem sim. O Vitor Gonçalves, sabe, Fabiano? O Vitor Gonçalves, ele quer saber assim, se é possível misturar o DNA de um vegetal com o DNA de um animal. Olha, Vitor, a gente misturar partes de um DNA com outra, isso é possível fazer. A engenharia genética já faz isso. O que talvez é mais complexo é fazer aquela parte ativa do DNA de um ser se tornar ativo no corpo de outro. Mas, como nós acabamos de citar, a engenharia genética caminha para isso. Quem sabe lá no futuro a gente vai ter umas condições melhores, né? Com certeza. E nós vamos para o nosso último quiz da aula de hoje. Está tanta interação que está bombando o nosso aplicativo. Quiz número 4. O cariótipo humano é constituído pelo conjunto completo dos cromossomos ordenados, os pares, par 1, 2, 3 e assim por diante. Identifique se o cariótipo abaixo, cariótipo, esse mapa, é feminino ou masculino. Alternativa A, é do sexo feminino. Alternativa B, é do sexo masculino. Não, letra C, é do sexo masculino, porém com uma determinada síndrome. Vocês perguntaram isso. Então, para responder, a partir de agora, olhem essa imagem. Enquanto isso, vamos para os nossos beijos, abraços e olás? Claro, com certeza. Eu gostaria também, aproveitar aqui, Fabiano, falar aqui sobre a pergunta do João Neto. Olha só, tem como destruir e construir o DNA? Nós estamos falando de algo molecular, muito pequeno, né? Como nós acabamos de citar aí, a engenharia genética trabalha para isso, para a construção, para a reconstrução, para a introdução de partes do DNA de um ser em outro. Né? Então, sim, é possível. O que talvez não está muito claro é como que isso se interpretaria como proteína, como geneticamente isso seria interpretado. E como o próprio Volney falou, tem muita coisa na parte da genética avançando. Isso. Hoje pode não ser possível, daqui a 5 anos, talvez. Saiu a resposta do nosso quiz. Pois não. Vamos lá ver?
que você acha, Vonei? Se você fosse um estudante, olhando este cariótipo, como que você chegaria na resposta para saber se é menino ou menina, homem ou mulher? Olha, Fabiano, a primeira coisa que eu ia procurar nesse cariótipo são os cromossomos relacionados ao sexo. Como você falou, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos. Um deles é sexual, o 23º. Não é verdade? Perfeito. E você também falou que eu, por exemplo, eu tenho cromossomos X e Y. Perfeito. Você mesmo falou, o pai determina o sexo da criança. Então, se aqui é XY, é homem. Ah, mas Fabiana, então é letra B ou letra C. Lembra a pergunta da colega, como que eu sei que uma pessoa tem uma determinada síndrome? Eu vou olhar se está em pares. Par 1, 2, 3, todos estão em pares. É uma pessoa normal, não tem síndrome nenhuma, como, por exemplo, síndrome de Down. Resposta correta, letra B. Isso. Super legal. Já que você perguntou e falou um pouquinho sobre DNA, tem uma aluna, a Maria, ela perguntou assim, quem inventou o cromossomo? Não é uma invenção nossa, nós não criamos. É nosso, é do nosso corpo, é da natureza, então não é uma invenção humana. É uma construção humana. A ciência é uma construção humana. Né? Foi o homem que construiu esses conceitos, sim, mas a própria matéria ela já é, né, natural, né, Fabiano? Agora eu queria mandar um abraço aqui para Mônica de Rodrigues. Boa tarde, professores. Estou assistindo a aula com meus amigos, o Vitor e o outro Vitor. Manda um salve para o Colégio Estadual Altair Mongruel de Ortigueira. E para o nosso professor Neudes. Neudes, um grande abraço para você, meu brother. E para esses alunos também. E a Ana Flávia aqui no chat já está chorando. Você sabe por que ela está chorando? Porque a aula está chegando ao fim. Nossa, ela gostou. Nossa, então. Ela gostou bastante. E passa rápido, gente. Quando aparece a tela do Aula Paraná aqui, infelizmente acaba. Então, muitas perguntas vieram, muitos questionamentos. Bombou! Vocês vão ter outras aulas no 9º ano, né, Vonei, falando de material genético. Agora é só genética, não é verdade? Eu preciso me organizar melhor que responder e dar É muita coisa. Você vai ter que compilar tudo isso. Tá mais... Ó, pessoal, por isso que eu trouxe o Fabiano. O Fabiano tem mais experiência e aí é o meu professor aqui. Eu estou aprendendo com ele. E, Fabiano, posso dizer para você que na próxima eu vou estar melhor nesse negócio de ler aqui e dar aula. E interagir. Não, você vai pegar todas essas perguntas, compilar e preparar as aulas. Vonei, muito obrigado pelo convite. Parceiro, toca aqui. Obrigado. E quando precisar, nós voltamos para explicar. Então, os estudantes do 9º ano, muito obrigado pelo carinho. Eu agradeço a participação de vocês. E agora o Vonei vai se despedir. Pessoal, eu agradeço também. Fiquei muito contente por saber que alguns alunos, né, manifestaram aqui que estão assistindo às aulas de ciências. É lógico que o conteúdo que nós apresentamos aqui agora não é um conteúdo isolado dentro dessa disciplina. Quando nós falamos em genética, nós temos uma história para falar sobre a genética molecular. Então é importante que vocês venham construindo isso também. Fico muito feliz, Fabiano, por ter participado. Foi a minha primeira experiência ao vivo, assim, né? Acho que fica bastante nervoso, mas assim, você acalma a gente, tem bastante experiência. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Imagina. Obrigado então para vocês. Até a próxima. Se cuidem, bom almoço e até a próxima aula ao vivo. Tchau, tchau.